Vamos para mais um vídeo, pessoal, e hoje o vídeo é polêmico, muito polêmico e gera muitas dúvidas. Hoje a gente vai falar sobre como deve ser feito realmente um ciclo, né? Para uma pessoa que fez a transição de homem para mulher e de mulher para homem, tá ok? Sem mimimi, vamos direto para um papo direto e reto. Ships on bigger of the waves of skim and barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning. Pessoal, inicialmente eu quero que vocês entendam, o que eu vou estar falando aqui é de uma forma hormonal. Então, como chegar à melhor forma que eu tenho uma resposta estética hormonal, independente do que você escolhe, do que você quer. Então, eu não estou aqui para defender um lado, para defender o outro, para nada. Não estou aqui para militar coisa nenhuma e nem aceitar militância. Então, eu não vou ficar respondendo comentarinho de pessoa, mas eu tenho você tem o direito de ser o que você bem entender, o que você bem gostar, o que você faz ou deixa de fazer é um problema seu e de cada um. Porém, quando a gente olha isso de uma forma estrutural para ter uma resposta hormonal, então uma resposta de ganho de volume muscular, independente do que você quer, vai ser dessa forma. Eu sendo isso ou eu sendo aquilo, eu me identificando com isso ou me identificando com aquilo. Então, mais uma vez, não estou aqui para militar ou ficar de qualquer lado. Estou aqui para colocar os fatos reais, como eles devem ser colocados, uma verdade nua e crua. Ok, pessoal? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender que geneticamente, né, biologicamente, a gente vai ter duas estruturas, ou macho ou fêmea. Mais uma vez, eu não tô aqui para achar nada. O que você se considera ou deixa de considerar é um problema teu. Mas estruturalmente, ou é macho ou é fêmea. Isso eu digo porque a partir dessa estrutura a gente vai ter uma produção hormonal diferente. Então, se aquela pessoa nasceu como macho, a estrutura hormonal dela será constituída em 24 horas. Então, a cada 24 horas, o corpo dela produz novamente a sua forma hormonal. Se aquela pessoa nasceu como fêmea, estruturalmente o corpo dela vai ter uma formação hormonal em 28 dias. Então, o primeiro conceito que a gente tem que ter é isso, sem olhar para o que a pessoa pareça. Então, vamos lá, eu pego um homem que fez a transição para mulher. Hoje, ela é mulher, ela parece mulher, ela gosta de ser mulher, se veste como mulher, aparenta ser mulher, ok? No dia a dia ela é mulher, mas a estrutura que ela tem hormonal é de macho. Então eu falo que a estrutura dela tem que ser tratada como de macho. Então, como ela vive a vida dela, não tem nada a ver como deve ser tratada a estrutura dela. Isso tem que ficar bem claro. A mesma coisa a mulher que fez a transição para homem, tá ok? Ela parece homem, ela vive como homem, ok? Porém, a estrutura hormonal dela é de 28 dias e deve ser tratada da mesma forma. Então, como você vive sua vida não quer dizer que é igual como o seu corpo faz sua parte hormonal. Ok? Então, primeiro ponto que a gente vai ter que subdividir é isso. É, hormonalmente dizendo, é macho ou fêmea, não é homem ou mulher. Homem ou mulher é colocação da sociedade, isso cada um escolhe o que quer ser. Mas colocação hormonal é o princípio orgânico que você tem. É o princípio orgânico de macho ou princípio orgânico de fêmea. E é isso que primeiramente a gente tem que levar em consideração antes de montar um ciclo, ok? Bom, uma vez tendo isso em mente, então essa estrutura, aí a gente vai levar em consideração o que a pessoa em si quer. Então, vamos ter a seguinte ideia. Um homem fez a transição para mulher, ok? Então, ele quer características femininas e basicamente quer o que toda mulher quer. Quadríceps avantajado, posterior da coxa bem marcado, glúteo bem elevado. Então, ele quer que essas partes do corpo sejam bem marcadas e não um ombro altamente definido, grande, um bíceps grande. Não, ele quer essas colocações. Então, o segundo ponto que a gente vai levar em consideração é o que a pessoa quer chegar. Então, onde ela quer visualizar. Aí sim, leva o condicionamento dela, independente de qual seja a forma biológica dela. Então,
nesse segundo ponto, você vai levar isso em consideração. Então, basicamente, como eu peguei um exemplo aí de um homem que fez a transição para mulher, basicamente ele vai querer isso, e tem o contrário, né? A mulher que fez a transição para homem vai querer justamente o contrário, vai querer um bíceps bastante volumoso, um ombro bastante marcante, um volume corporal superior, maior do que o volume corporal inferior, e isso será levado em consideração, sim, como segundo ponto. Porém, a partir do momento que a gente já tem essa estrutura, a gente tem que entender que o ciclo de 28 dias é diferente do ciclo de 24 horas. E a resposta corporal também é diferente. Então vamos lá. Independente do que a pessoa, o homem fez a transição para a mulher, a parte do corpo, da resistência dele durante o treino, a capacidade que ele tem de treinar, a capacitação dele de ATP, por exemplo, de recuperação dele é muito maior. Então, nesse caso, se eu tenho um macho que fez uma pessoa que nasceu macho, que tem um ciclo hormonal de 24 horas e se identifica como mulher, então é uma mulher hoje, o treino dela vai ser focado para o que ela quer, então por membros inferiores, porém voltado de uma forma que tem uma resposta positiva. Então, nesse caso, o treino dela vai ser um treino bem mais pesado do que eu fazeria um treino de uma mulher cis, por exemplo. Vocês encaram ele como cis, ou uma fêmea realmente que se identifica, que vive como fêmea. Porque não adianta, nesse caso, eu fazer um treino igual. Porque, por mais que ela se identifique como mulher, o corpo dela é diferente, então ela tem que treinar mais pesados. Então, se vocês têm uma trans, um homem que fez a modificação de homem para mulher, né? O treino dele é mais pesado do que um treino de uma mulher cis. Ponto. Ele vai ter mais carga, ele vai ter mais repetição, ele vai ter menos descanso. Ela, no caso, ela vai ter mais carga, menos repetição e mais exercício. Para ter uma resposta no músculo, porque o músculo dela, é o que eu falei, é um músculo que reage num sistema hormonal de 24 horas. Então a gente tem que pensar dessa forma, né? Então se ela tem uma amiguinha que é cis, que é uma mulher que é fêmea e na sociedade é mulher, o treino dela vai ser diferente daquele treino daquele que tem uma estrutura hormonal de macho, mais uma identificação de mulher. Por quê? Para eu ter a resposta, os dois vão treinar diferente. Ou senão, não vão ter. Se os dois treinarem igual, se eu pegar uma mulher cis e der o mesmo treino para uma mulher trans, a mulher cis vai ter a resposta X e a mulher trans não vai ter aqui. E se eu pegar o contrário, o que eu faço? Der um treino mais pesado, que é um treino que eu volto para uma mulher trans, dá para uma mulher cis, a mulher trans vai ter uma elevação e a mulher cis não vai conseguir ter essa mesma evolução porque vai ter um catabolismo. Então vocês vão ter que levar isso em consideração. Também a mesma coisa no outro caso, uma mulher que fez a transição para homem, ela parece homem, tem característica de homem, quer ser homem, mas o corpo dela, por ela ter uma parte hormonal, que é um ciclo de 28 horas, a resposta muscular dela é diferente. Então se eu der o mesmo treino que eu faço pro Joãozinho, eu der para ela, para ele, no caso, né, eu der para ele, não vai ter a mesma resposta, vai entrar num estado de catabólico, porque o organismo dela, então o ciclo hormonal dela não consegue comportar um treino tão pesado. Então o treino é diferenciado e é colocado conforme a estrutura hormonal dela. Então a estrutura hormonal que ela tem de nascença, então a estrutura hormonal que ela tem orgânica. Ou o ciclo de 28 horas, ou de 24 horas, ou o ciclo de 28 dias. Se for de 28 dias, é um treino mais leve, é um treino menos pesado, para eu ter uma resposta. Se é um ciclo hormonal de 24 horas, é um treino mais pesado, mais carga e menos descanso, ok? Independente do que ela se considere, ou ele se considere perante a sociedade, homem ou mulher. Ok? Então, isso vocês têm que ter em mente também, ok? Na hora de fazer o treino. Agora, na parte hormonal, aí complica muito, porque aí vai ter uma grande diferença. Quando eu pego um homem que fez transição para mulher, então ele deixou de ser homem. Deixou de ser homem, não. Homem não, desculpa, né? Agora eu errei. Aquela pessoa que nasceu macho e fez a transição para ser mulher, porque eu falei homem ou mulher, é simplesmente uma colocação da sociedade aí.
Existem alguns problemas na hora de eu fazer um ciclo para ele. O primeiro problema é o seguinte: toda vez que um homem, um macho, né, faz essa transição, ele abaixa sua produção de testosterona, suprime sua produção dos hormônios masculinos, né, testosterona e o DHT, e eleva a produção de estradiol, estrogênio, para ter as características femininas. Isso é normal. A questão é que durante um ciclo tem que tomar cuidado exatamente com isso, né? Então, se eu vou ciclar ele, eu não vou aumentar a quantidade de testo dessa pessoa, senão ele vai voltar a ter característica masculina que não quer. Então, nesse caso aí, né, um macho que fez a transição, nasceu como macho, então, vamos lá, vai ficar mais simples aí, um homem que fez a transição para mulher, no ciclo dele, a gente não vai aumentar a quantidade de testosterona. Vamos aumentar sim a quantidade de hormônios altamente anabólicos. Como eu falei, ele vai querer ter o condicionamento de aumento de volume inferior, que geralmente quer, perna, isso como eu já falei. E para isso eu preciso de hormônios anabólicos, né? Mas que não existe uma resposta aí na parte justamente da parte masculina. Então, testosterona, esquece. Você vai trabalhar com o quê? Com que hormônio você vai trabalhar com esse cara? Com a nandrolona, né, seu éster curto ou longo, né, a trembo também vai cair muito bem, porque eu não tenho essas respostas de masculinização, essa resposta de volta aí para a parte masculina dele, então seria uma boldenona também vai entrar em alguns condicionamentos bons, mas seria interessante eu ficar longe de alguns hormônios que podem gerar um pouco mais dessas características. Não gosto, por exemplo, do Masteron nesse caso, não seria interessante. Masteron, não seria interessante, por exemplo, oxandrolona, também não gostaria de uma oxandrolona. O hemogenin também já cairia bem, então vocês precisam tomar cuidado nesse caso, né, específico aí, a transição de homem para mulher, porque ele tem uma supressão, né, e suprime a produção de testosterona para não ter essa característica masculina, que é justamente o que ele quer, não ter essa característica. Então precisa tomar bastante cuidado com esses hormônios que podem subir essas características. Então seria muito interessante trabalhar aí como principal regra aí, o principal hormônio aí, a nandrolona, seu éster longo ou curto, e aí junto anexar um outro hormônio aí e ficar de olho nessa parte aí, ok? Então, nesse condicionamento aí. Agora, no outro caso, né, a mulher que fez a transição para homem aí, no caso, né, então, nasceu como fêmea e aí perante a sociedade seria uma mulher, porém ela se vê como homem, fez essa transição, nesse caso já é muito mais fácil, porque justamente aqui é o quê? A resposta à masculinização. É o problema que a gente tem com mulheres, quando a gente passa ciclo para mulheres, o problema é justamente isso, porra, a masculinização, o aumento de pelo, né, a parte, a mudança óssea masculina, é justamente o que quer. Então, nesse caso, sim, eu vou aumentar a testosterona, mas não é uma mulher, ok? Perante a sociedade é um homem, então ela quer essa resposta de homem. Então, nesse caso, eu vou aumentar a testosterona sim, eu vou jogar a testosterona lá em cima. Porque as características masculinas é justamente o que ela quer. Então, todo hormônio que eu tenho justamente essa resposta de resposta masculina, que é o mais interessante para ela. Que no caso, ele, né? Então, entenda. Exatamente isso. São coisas que vocês vão ter que pensar exatamente fora da caixinha. Mulher que fez transição para homem, vou usar hormônios que masculino sim, porque é uma coisa que ela já quer e ela quer uma resposta de volume grande de superior. E ela não tem um condicionamento natural pelo ciclo dela ser de 28 dias. Então, vou aumentar a quantidade de hormônios masculinos para aumentar esse condicionamento, para que ela ganhe mais volume muscular, sim. E não é nenhum problema, porque a resposta de masculinização é o que ela já quer. Ok? E com isso, mais um treino, como eu falei, aí o treino não vai ser tão pesado, vai ser um treino focado como se ela fosse uma mulher. Então, quer dizer, um treino focado para mulher, mais uma visualização para ganho de volume muscular como homem. Eu sei que é complicado, mas pensem fora da caixinha, tá ok? Com uma hormonização pesada em hormônios que me trazem virilização, sim, que não é problema nenhum. No caso inverso, né? Então, o homem que se transformou em mulher, que fez a transição em mulher, o treino dele já vai ser um treino pesadíssimo, bem mais pesado, mas a parte hormonal, eu vou ficar longe desses hormônios que masculinizam bastante, ficando mais com os hormônios que não se convertem. Eu gosto muito, como eu falei aí, da família aí do 19-NOR. Ok? Espero que vocês tenham compreendido. Eu tô focando mais esse vídeo aí pro pessoal que começa a trabalhar aí com personal trainer, começa a trabalhar aí com a parte de hormônio,
vira e mexe, vai aparecer um caso desse, e é interessantíssimo, é gostoso, é legal de saber também que esse pessoal, essa comunidade tá vindo pro treino, tá hormonizando, porque está aberto para todo mundo, tá? Mas já é difícil a gente falar sobre hormônio já num conceito normal, quando a gente vai para esse conceito é muito mais fechado ainda, praticamente ninguém fala, por isso que eu quis fazer um vídeo um pouco mais demorado, um pouco mais complexo aí, para você saber o que tá fazendo, você mesmo, homem trans, mulher trans, que tem dúvida também, porque não acha material na internet, eu quis colocar um vídeo justamente que eu pudesse passar isso para vocês. Mas, mais uma vez, eu não tô passando isso de uma forma aí militante, né, que eu sou isso. Não, eu estou passando isso de uma forma bem reta e direta, como vocês têm que fazer para ter uma resposta do jeito que vocês querem. Espero que vocês tenham entendido, compreendido, e qualquer coisa, é só me chamar aí. Tamo junto pro que der e vier, e até a próxima, pessoal.